Pastor Felipe, por favor, vamos receber a Jesus na vida do servo dele, com um aplauso, né? Maravilha. Não parece pastor não, mas é, tá, gente? Cadê o terno e a gravata? Estou entendendo você não, é? Brincadeira, gente, brincadeira. Pastor Felipe, ali de Vila Nova. Vila Nova é um distrito que tem ali, antes de chegar em Realeza, pertence a Manhuaçu, né? E a Igreja Batista Ágape. E a pastora Cristiana era a conexão maior com o pastor Felipe, que ela ia várias vezes lá, né? Já pregou na sede deles, né, em Abricampo, não é? Já esteve lá pregando também. E o pastor Felipe me convidou um dia para estar lá. Estive lá na igreja, fiquei muito feliz, fui muito bem acolhido. E eu, orando a Deus sobre a conferência, isso já tem mais de 60 dias, vieram 3 nomes na minha mente. Sexta-feira o pastor Maico, o pastor Ricardo no sábado e hoje o pastor Felipe. Cada um deles vai trazer uma porção, mas todas elas têm um propósito: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Estenda a sua mão para cá, que eu quero que você ore junto comigo pela vida do pastor Felipe. Senhor, o teu servo já tem a palavra, digamos, na ponta da língua, porém o Espírito Santo é quem vai guiar isso, e ele vai entregar a nós agora aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Que ele tenha toda a liberdade que o Espírito Santo dá, em nome de Jesus, e que nós possamos sim ser exortados, pode exortar, ensinados, pode ensinar, consolados, pode consolar, porque o Espírito de Deus, através da espada dele, é capaz de fazer tudo isso conosco aqui nessa noite. Usa a vida do teu servo. Também quero repreender agora, a igreja vai concordar comigo, todo opositor da palavra, toda potestade do ar, todo espírito das trevas que impede as pessoas de ter a revelação de Cristo Jesus. Sim, Pai, nós já temos levantado contra isso, é o dia todo, todos os dias, não é só agora, mas nós declaramos esse ambiente liberado para que o Senhor possa falar conosco. Se o teu servo for tomado em profecia que seja, em revelação que seja, em ensino que seja, Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Obrigado, nós te louvamos em nome de Jesus. Se você também diz o quê? Glória a Deus. Pronto. Então é contigo. Obrigado, pastor. A paz do Senhor a todos, amém? Eu sou o pastor Felipe, pastor Elan já disse. Eu pastorei a Igreja Batista Ágape em Vila Nova. Tem 6 anos, tem 14 anos que eu prego naquele púlpito, mas tem 6 anos que eu pastoreio a igreja ali, estou ali com os irmãos. Eu sempre digo que é uma forma que eu tenho de retribuir, porque é a igreja que eu reconciliei com Jesus e fui recebido com muito amor. Os jovens da igreja, a gente tinha muitos jovens na época, era eu e mais 2 amigos que vieram do mundo, metaleiro, a gente ia para a igreja com camisa do Nirvana, com camisa do Slipknot, e era uma coisa estranha. E fomos para a igreja, fomos recebidos com muito amor. Então hoje, pastorear a igreja é uma forma que eu tenho para retribuir os irmãos, a igreja que me recebeu com tanto carinho, com tanto amor. Não sei se na qualidade, mas no amor, né? Eu amo muito eles, então é uma forma de eu retribuir o amor. Amém? Eu sou casado, em julho agora eu faço 10. Sou casado com a Ana Carolina, essa linda mulher, né? A flor mais linda dessa igreja que está aqui. Nós temos 2 filhos, o Emanuel de 4 e o Benjamin de 2, vulgo companheiro e xodozinho os 2, né? Companheiro mais velho que quer estar comigo em tudo ajuda em tudo em casa. E o xodozinho que só quer ficar colado, quer ficar junto, garrado, manhoso, brigão, mas cheio de Deus os 2, né? Glória a Deus por isso. A pastora Cristiane já recebeu a oração dele. Eu fui proibido pelo Rominho de orar pelo pastor Cristiane. Aí eu falei para o Manuel orar. O Manuel orou por ela a última vez que ela esteve lá. E eu recebi 2 orações muito preciosas aqui nessa noite. A do pastor Elan e a do, qual é o nome dele? E do Miguel. Eu creio muito, irmãos, Deus usa muito as crianças. E hoje de manhã, nós estamos vivendo um tempo de transição na nossa casa, e ministerial e tudo mais. Então, assim, está sendo um tempo onde eu tenho estado muito atento ao que Deus está falando. Muito atento. Eu recebi uma carta de Deus há uns anos atrás,
da pastora Cristiana mesmo, e ela vem se cumprindo nos últimos 2 anos, sequencialmente, ponto por ponto, que foi escrito ali. E esse ponto dessa transição que nós estamos vivendo na nossa casa está acontecendo agora. E o Emanuel acordou hoje de manhã e falou assim: eu tive um sonho. Na hora que ele falou, eu tive um sonho, eu parei de tomar café e falei assim: então me conta. Falei: Deus, o Senhor revelou meu filho. Aí ele falou assim: eu vi uma porta abrindo. Eu falei: Jesus, crente gosta de tal da porta abrindo, né, irmão? Aí eu falei: meu Deus, a porta abriu. Ele falou: eu vi uma árvore. Eu falei: meu Deus, é agora. Aí ele falou assim: a árvore fez cosquinha em mim. Eu falei: ai, acabou com a revelação. Acabou o negócio. Eu falei: ah. E assim, irmãos, quem sabe, né? É um tempo de alegria, né? Em nome de Jesus. Então, eu creio muito, irmãos, naquilo que o Espírito Santo de Deus faz, no mover que Deus faz. Independente da idade, independente do tempo de crente, irmãos, Deus enche todo crente que busca a presença dEle. O Espírito Santo usa todos aqueles que se deixam ser usados. E eu digo isso, eu queria mandar o vídeo antes para a mídia, não consegui. Há uns anos atrás, 2 anos atrás, nós tivemos um congresso na nossa igreja. Foi o primeiro congresso da nossa igreja. E esse tempo de transição começou nesse congresso. E Deus usou 3 pessoas naquele dia, além da palavra que foi ministrada, para me alinhar. E uma dessas pessoas foi o meu filho, ele tinha 3 anos de idade na época. E eu não conseguia me conter de tanto que o Senhor estava usando, de tão poderosa que era a presença de Deus na vida do meu filho aquele dia. Então, irmãos, continue investindo nas crianças dessa igreja, porque vocês vão colher frutos agora, não amanhã, agora. Porque as pessoas têm o costume de acreditar que crianças são resposta de Deus amanhã. Não, crianças são hoje, agora. Samuel ouviu Deus como criança, ainda criança. E Eli teve que reconhecer que Deus estava falando com Samuel. Samuel depois um tempo de pecado em Israel. E o Senhor começou a alinhar aquele menino desde a infância, desde a sua gestação. Então, crianças dessa igreja se tornarão missionários. Crianças dessa igreja se tornarão empresários e bem inseridos na sociedade. Crianças dessa igreja se tornarão políticos inseridos na sociedade. Em nome de Jesus eu creio nisso. Amém? Muito feliz de estar aqui ministrando a palavra, de estar somando com os irmãos naquilo que está sendo construído. Estava falando agora com o pastor Elan. Eu entendo que a igreja, irmãos, não é um lugar de evento. A igreja, ela foi chamada para construir a eternidade, usada pelo Espírito Santo, claro, mas construir a eternidade no coração das pessoas. A igreja foi chamada para isso. Então nós temos que ter o cuidado se o que eu estou construindo, não o que a minha performance nisso ou naquilo, não, mas o que eu estou construindo na minha geração, o que eu estou fazendo, porque a promessa de Jesus para a mulher samaritana era que do interior dela fluiriam rios de água viva para a eternidade. Nós somos a igreja, o que nós fazemos aponta para a eternidade, a comunhão da igreja aponta para a eternidade. Tudo que nós fazemos como igreja precisa apontar para a eternidade, irmão. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Hebreus, capítulo 12. Esses dias, desde quando o pastor Elan me deu o tema e, na verdade, quando ele me fez o convite, eu fiquei desesperado. Depois eu fui orar e eu não achava o tema. Quando o Senhor me deu o tema, o Senhor já começou a fomentar algo no meu coração. E eu quero hoje compartilhar com você. Quem está na frente aqui, por favor, não repare a minha Bíblia. Irmão, a minha Bíblia está destruída. É de ler, mas eu não consigo abrir mão dela, porque ela tem uma história de uma pessoa que foi o maior perdão que eu liberei na minha vida. Foi a pessoa que possuía uma Bíblia como essa. E com o tempo eu acabei perdendo ela, mas comprei uma igual. Então ela tem um valor emocional muito grande, então eu não consigo abrir mão dela. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 14.
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode repetir comigo? Fala assim: ninguém verá o Senhor. Irmãos, esses dias na nossa igreja, eu já tenho pelo menos um mês, que nós estamos falando sobre princípios que são inegociáveis na palavra de Deus, que nós não podemos negociar. E nós temos citado muito dois exemplos preciosos que a palavra de Deus nos dá. O primeiro é José. José foi humilhado de todas as formas que nós pensarmos, de todas as formas. Sofreu, foi rejeitado, foi vendido, foi preso, mas não negociou os princípios. Então, por não ter negociado os princípios, a palavra de Deus vai nos mostrar que José conseguiu viver todo o potencial do propósito de Deus para a vida dele, amém? Porém, nós também temos Sansão, um homem que tinha um propósito, um homem separado de Deus, um homem que de certa forma cumpriu o propósito, mas Sansão não guardava princípios esses que ele aprendeu, ele cresceu ouvindo da sua mãe, ele cresceu aprendendo esses princípios, ele negocia os princípios da palavra, ele negocia as responsabilidades dele, e ele vive o propósito, mas de maneira decadente, porque ele não viveu toda a intensidade do propósito de Deus para a vida dele. Por quê, pastor? Porque não cumpriu e viveu os princípios que Deus mandou ele guardar. Então isso, e nós temos usado isso e pregado nesses últimos dias, e quando o pastor Elan me falou sobre o tema santidade, eu lembrei de algo que o Senhor está produzindo no nosso coração, algo que o Senhor está gerando dentro de nós, que é o princípio da libertação. Irmãos, libertação, quando nós falamos de libertação, a primeira coisa que nós pensamos é que nós temos que ter coragem para trabalhar com libertação. E quando eu digo isso, as pessoas pensam assim: nossa, então eu tenho que ter coragem para trabalhar com libertação, porque alguém vai cair, vai ranger os dentes, vai rosnar, vai acontecer isso, acontecer aquilo. No decorrer de um tempo da minha vida, eu fui discipulado por uma irmã que fazia parte de uma equipe que trabalhava diretamente com libertação, trabalhou muitos anos, uma profeta de Deus, uma senhora, e eu todo domingo, eu jejuava, ia para a casa dela em jejum, e ali a gente ficava ali falando de Deus, enchendo o coração, e ela me ensinando muitas coisas. Eu era amigo do filho dela, e o filho dela hoje é um ministro muito conhecido, mas eu chegava na casa deles, ele falava assim: você não veio aqui por causa de mim, você veio por causa da minha mãe está lá na cozinha, pode ir? Eu falava assim: você não veio aqui em casa para me ver, você veio para ver minha mãe, cara. Pô, mas eu quero ver sua mãe, é com ela que eu estou aprendendo, né? E essa mulher trabalhava com libertação e ela contava cada coisa, pastor Elan. Aí uma pessoa levitou e ela me ensinou muitas coisas. Intercessão, oração, jejum, sobre pagar o preço, sobre santificar a vida, sobre muitas coisas ali. Eu absorvi muitas coisas de Deus. Fez parte de uma boa construção do meu caráter hoje, ministerial, a irmã Raquel. E algo precioso é que no decorrer da vida eu entendi que libertação não é só isso. Porque no início da caminhada eu achava isso extraordinário, achava isso maravilhoso. Nossa, que coisa maravilhosa. Jesus vai falar em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, não vou parar aqui, mas Jesus vai falar sobre a casa, e Jesus vai comparar o nosso coração com uma casa que estava cheia de demônios. Veio alguém, amarrou o valente, expulsou o valente, que era o demônio, e colocou aquela casa em ordem. Quando aquela casa foi colocada em ordem, ela não permaneceu cheia, mas ela ficou vazia. E porque estava vazia, veio o demônio que era o antigo morador daquela casa, viu que ela estava vazia, pegou mais 7 demônios, e o último, ou seja, não o próximo, mas o último estado daquela pessoa foi 7 vezes pior do que o anterior, porque agora existiam mais demônios enchendo aquela casa. Esse é o primeiro estágio da libertação, é quando você chega e o morador indesejado que está no coração da pessoa, ele é expulso. Demônios são expulsos. O demônio é expulso a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados. Alguém ministra libertação sobre a sua vida. O demônio vai embora, a casa é vazia.
Amém, é o primeiro estágio. O demônio foi embora. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu não sou mais dominado, por demônios. O demônio não manda mais na minha vida. Não existem mais acompanhamentos malignos na minha vida. Não acontece mais as perseguições que aconteciam antigamente. Por quê? Agora Jesus me libertou, oh, glória. Começou assim, esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando Deus vem e começa a colocar as coisas em ordem. Se tem uma coisa que Deus coloca em ordem, é o que está na palavra do Senhor no livro de 1 João capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é lançado fora por causa da certeza que nós temos em Cristo. Qual certeza? O versículo 17 vai nos responder, é sobre a condenação eterna. Nós não seremos condenados, o pastor Elan falou aqui agora. Por quê? Porque Jesus nos redimiu, Ele é o alicerce da nossa fé, então não seremos condenados. O verdadeiro amor, Jesus, lança fora todo medo. Então nós não temos medo. Então você é liberto do medo. A casa é colocada em ordem, então logo o que causava desordem, que é o pecado, também perde poder sobre a sua vida. Você não é mais escravo do pecado. É o segundo passo. Eu não sou mais escravo do pecado. Oh glória, aleluia. Eu não sou mais escravo do pecado que eu cometi durante tantos anos, 25, 30, não sei quantos anos. Com quantos anos você entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente? Mas aí o segundo passo, beleza pastor, e agora? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 8, versículo 31, por favor. João, capítulo 8. Estou resumindo, irmãos, o que a gente tem falado para poder chegar onde o Senhor colocou no meu coração para essa noite. João capítulo 8, versículo 31 e 32. E Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 32 é uma continuidade do versículo 31. Nós temos o costume, pelo menos eu tinha esse costume, de citar João 8, 32, eu lá no início do ministério, a nossa igreja era onde foi uma casa de show em Vila Nova, antes nós íamos para aonde é agora o templo. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu entrei, eu fazia parte do grupo diretor da igreja, eu falei assim, nós vamos colocar assim, conhecereis a verdade vos libertará, de tudo quanto é tamanho aqui. Todo mundo que entrar vai ler esse texto. E eu coloquei, mas a vida inteira eu preguei o versículo 32, e para mim ele só se encaixava para quem não conhecia Jesus. Para mim o versículo 32 só se encaixava porque, não, você vai conhecer a verdade vai te libertar do mundo, ou seja, você vai viver o primeiro passo da libertação. Mas Jesus não estava falando isso aqui. Jesus estava falando para os judeus, se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês permanecerem no que vocês já aprenderam até aqui, e não esmorecerem, e se tornarem meus discípulos verdadeiros, agora como discípulos, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. O terceiro passo da libertação é que você precisa de coragem. Porque o demônio ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Mas o terceiro passo é quando Jesus chama você para a mesa, olha nos seus olhos e te liberta do seu maior inimigo, o seu ego, o seu eu. Porque é quando a palavra de Deus nos confronta que começa o processo aonde nós começamos a fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo fala assim, eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo para o alvo que está, segundo o prêmio da soberana vocação que está em... Deixa eu ler lá, irmão, deixa eu ler com você. Eu estou me sentindo em casa, tá, pastor Elan? Então tá bom. Pastor Elão, o dia que foi lá, irmão, deu cada pancada na gente lá, que vocês não têm ideia. É dar tapa no púlpito aqui, irmão? Deu lá, tá? Pá, que púlpito bom de bater e pá de novo. Você tava lá, né, Barão? Ele tava.
O irmão ali também. Olha só o que Paulo fala. O cara que foi no terceiro céu, irmão. O cara que viu Jesus, o cara que os discípulos tiveram que engolir seco e aceitar ele como apóstolo, porque ele teve uma verdadeira experiência com Cristo ressurreto, pessoalmente. Olha o que ele falou. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Irmão, ele está falando, eu deixo as coisas que para trás ficam. O que você tem que deixar para trás? O seu eu, o seu ego, a sua carne, aquela batalha que você trava ela todo dia de manhã, irmão. É o seu inimigo que dorme com você todo dia, acorda de manhã. O seu inimigo que dorme com você e acorda com você não é seu cônjuge, ele é seu marido e sua esposa. Esse inimigo é você mesmo. Lutero sabia tanto disso. Ele sabia tanto disso que ele falou assim, achei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas uns anos depois descobri que o miserável sabia nadar. O que ele está falando? Ele continuou me cutucando, ele continuou me tentando. Irmão, santidade em nós é exercício, em Deus é natureza. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus habita dentro de você. O Espírito Santo está gerando uma nova natureza em nós. Nós já nascemos de novo. Existe essa natureza, mas existe uma guerra entre a antiga e a nova. Amém? Então o terceiro passo disso, da nossa libertação, das coisas dessa terra, da nossa libertação desses dias, desses tempos. O terceiro passo, irmãos, é a libertação de nós mesmos. Ou fala comigo, que depois que você virou crente, e foi para a igreja, você não viu na igreja, porque você não viu nada. Depois que você foi para a igreja, você não viu problemas no meio dos irmãos. Aí tem muita gente que quando vê fala assim, nossa, a igreja não é perfeita, né não, irmãos? A igreja está sendo aperfeiçoada, aguardando a vinda do Messias. Você não cantou aqui hoje? Amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então uma coisa que nós temos que entender, irmão, é que nós estamos sendo transformados, libertos, porque existe uma identidade eterna que foi semeada e colocada dentro de nós. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 18, que o homem sem Cristo, ele não vai ser condenado, ele já está condenado. O homem sem Cristo já está condenado, então o homem com Cristo já está o quê? Salvo. Então se ele já está salvo, o que já está dentro dele? A salvação. Se a salvação já está dentro dele, a identidade dele em Deus já está onde, irmão? Dentro dele. A eternidade do crente começa quando, então? Aqui. Nós expressamos que não somos dessa terra aqui. Nós expressamos que as nossas escolhas, olha o tema aí fluindo. Nós expressamos que as nossas escolhas não são como as escolhas dessa terra aqui, porque eu não sou daqui, eu vou voltar para minha casa. Eu não sou dessa nação, a minha nação está me esperando. Eu não sou dessa pátria, a minha pátria está lá. Quem é o seu governante? Aqui na terra é o fulano e o beltrano. Mas quem é o seu governante? Ele está sentado no alto e sublime trono, e ninguém vai tirá-lo de lá. Amém, irmão? Então, irmão, a nossa eternidade, ela já começa aqui. E nós vivemos a nossa vida focados, porque o próprio apóstolo Paulo falou. O que é que ele disse? Eu deixo o que para trás fica e prossigo para o alvo. Qual alvo? Lá em cima. Eu cresço aqui. Eu posso crescer aqui o tanto que Deus fizer. O que Deus quiser fazer na minha vida, faz, Jesus. Amém. Mas eu estou juntando tesouros aonde a traça e a ferrugem não destrói, não corrói, não podem roubar. Aonde o ladrão não rouba. Então nós não podemos esquecer, irmãos, que o processo do discipulado com Jesus é o processo da santificação na vida do crente. O Gregório McNulty tem uma expressão preciosa, e ele fala assim, que existem orações perigosas. E um dia na minha devocional de manhã, eu fiz uma oração dessa. Eu li em Lucas, quando Jesus olha para Pedro, quando Pedro nega, Jesus olha para Pedro. E quando Pedro vê Jesus, quando Jesus olha para ele, eles trocam olhares. A Bíblia diz que Pedro sai chorando amargamente. Só o evangelista Lucas que cita isso. Eu falei, Jesus,
Eu só fiz essa oração. Olha para mim com esse olhar. Irmãos, eu tinha que buscar uma mercadoria num lugar que era uns 40 quilômetros de Vila Nova. Eu chorei 80, porque eu chorei na ida, chorei na volta. Porque Deus me visitou no meu carro e começou a apontar. E eu comecei a sentir a graça me alcançando, denunciando o meu pecado. Mas senti o perdão me tomando também. Irmãos, que oração perigosa, mas que oração maravilhosa. E nós temos que viver isso, nos expor a isso no processo, irmão. Porque o crente que se esquece do discipulado, do andar com Jesus, do dia a dia, ele se torna religioso, e Deus não veio chamar religiosos. Deus veio chamar homens e mulheres com um compromisso, cristãos que entregaram a sua vida, morreram para si e que estão desejosos de que Cristo viva neles. Homens e mulheres que estão totalmente envolvidos e mortos pela causa de Cristo. E no discipulado Jesus vai começar a te quebrar. Se você perceber, estudar o contexto judaico, e você ler o Sermão da Montanha, você vai entender que o Sermão da Montanha, ele não ia ser pregado com um fundo de Armped, não. O Sermão da Montanha ia ser pregado com aquele fundo do Gideões. Bam, 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 bam. Porque quando nós lemos na nossa cultura, a gente fala assim, nossa, é tão bonito. Mas sabe o que Jesus estava falando? Jesus sentou com os discípulos. A Bíblia diz que a mensagem não foi para a multidão. A Bíblia diz que a mensagem foi para os discípulos. Jesus sobe o monte, os discípulos sobem com ele, se assentam ao redor dele. E assentados ao redor dele, Jesus começa a anunciar. A multidão ouvia, mas a mensagem era para os discípulos. Irmão, quem vai ouvir Jesus é só quem sobe no monte com ele, irmão. Quem vai até onde ele está, quem senta com ele, é os discípulos. Você pode viver de resquício da palavra, irmão. Você pode receber bênção, glória a Deus, aleluia. Mas Jesus veio te chamar para ser discípulo. Jesus está te chamando para um compromisso, uma aliança com ele, irmão. E Jesus, ele faz uma desconstrução da religião da época, porque Jesus fala assim, os outros jejuam assim, mas quando vocês jejuarem. Os outros oram assim, mas quando vocês orarem. Os outros fazem desse jeito, mas vocês vão fazer assim. Jesus senta com eles e fala assim, você está vendo os escribas e fariseus lá? Eles se dizem homens de Deus. Eles são aplaudidos, venerados. A sociedade, pelo menos a sociedade da alta, ama eles. Jesus vira para os discípulos, irmão, e fala com eles assim, tira o cavalinho da chuva. Vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Mas eu quero falar com vocês, quando vocês forem perseguidos, vocês são bem-aventurados. Jesus estava desconstruindo os discípulos. Então, irmão, no discipulado, você pode esperar, e eu quero chamar você, se você tem coragem, dê o terceiro passo. Nessa noite, se você ainda não fez, dê o terceiro passo, fala, Jesus, até hoje eu dou o primeiro passo, o demônio vai embora, eu dou o segundo passo, eu sinto a paz me envolver, mas quando chega no terceiro passo, eu retrocedo. Irmão, parece que eu estou falando isso como uma teoria, não, irmãos. A nossa igreja, nós estamos inseridos em um lugar que tem muito problema com drogas. Eu já vi pessoas saírem do crack, sem clínica de recuperação, pastor. É no jejum, na oração e no acompanhamento. Me acordava às 5 horas da manhã, um monte todo dia de noite com os caras. Um monte, cheirador de cocaína, tocava na noite, cheirava cocaína a noite inteira, quase deu overdose. As histórias que eu ouvi no monte, eu falava assim, você lembra aquele dia, fulano? Eu quase morri, rapaz. Ele deu uma overdose, aí Deus me livrou. Eram as histórias que eu ouvia. Foram libertos, 4, de uma vezada. Quando eu comecei a discipulá-los, a casa começou a ser colocada em ordem, mas a hora que Jesus sentou na mesa com eles, pastor Cristiano, 3, só ficou um. Virou ministro do evangelho esse um. Mas entenda uma coisa, eu já vi muitas pessoas conseguindo abrir mão das drogas, mas quando Jesus, para eles abrirem mão deles mesmos, eles não conseguem. Irmão, aqui tem um trabalho maravilhoso, nós vamos levar ele para Vila Nova, em nome de Jesus. Amém? Estou falando porque já me oferecer, tá? Não estou me oferecendo, não. Então, irmão, uma coisa que nós temos que entender, algo precioso, é que quando Jesus sentava na mesa e ele te confrontar, ele não está te confrontando porque ele quer te lançar fora. Ele está te confrontando porque ele quer que você viva o propósito de Deus para a sua vida.
Ele fez isso com Pedro. Quem Pedro se tornou? Então, uma coisa preciosa, irmãos, que nós temos que entender é que nesse terceiro passo começa em nós o processo da libertação. E o segundo passo, no primeiro passo, Jesus liberta. Segundo, ele põe as coisas em ordem, ele tira os medos, ele tira os resquícios, ele começa a tirar as coisas que não pertencem a ele. No terceiro passo, ele começa a semear em nós, discipulado. Nós começamos a nos tornar pessoas mais parecidas com quem, irmão? Com Jesus. João capítulo 17, versículo 3, preste atenção nisso que eu estou te falando. Jesus vai falar que a vida eterna é uma coisa só. Que conheço a Ti, ó Deus, como único Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. A vida eterna, irmãos, é conhecer Deus e nos tornarmos parecidos com Ele. Uma vez uma pessoa me questionou sobre o céu. Preste atenção em algo, a Bíblia diz que no céu não vai precisar de luz, porque Ele é a luz do céu. Eu virei para ele e falei assim, se eu te levar na melhor galeria de arte do mundo, apagar todas as luzes, literalmente, todas as luzes, vai fazer sentido você estar lá? Não. Eu falei, pode ter obras de bilhões, vai fazer sentido você estar lá? Não. Por quê? Porque eu não vou ver. Por que você não vai ver? Porque não tem luz. É ruas de ouro? Amém. É mar de jaspe? Amém. Mas quem vai dar sentido a tudo é o sol da justiça. Entenda algo, irmão. O sol da justiça ilumina a eternidade, mas ele ilumina o seu coração nessa noite. Nesse processo, irmão, ele não está te lapidando para te lançar fora. Nesse processo, ele está te lapidando para que você o veja. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver Deus. A santificação é um processo. Irmão, olha que precioso o versículo 14 de Hebreus 12. Voltando lá. Olha que precioso, irmão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo, é dia a dia. E que eu acho é que a Bíblia vai falar que eu não vou ver o Senhor se eu não estiver no processo da santificação. Ou seja, se eu não estiver vivendo o dia a dia com Deus, eu não verei o Senhor. E sabe o que é maravilhoso? É que Deus tem inúmeras formas de se revelar. Deus tem inúmeras formas de se mostrar. O Senhor tem inúmeras formas de mostrar quem Ele é. O Senhor tem inúmeras formas de mostrar a sua personalidade, o seu caráter, os seus princípios, muitas formas. E nos seus processos de libertação, você conheceu Deus, porque no dia que você foi liberto, você conheceu que Jesus é Salvador. No dia que você, irmão, conheceu Jesus e Ele começou a colocar as coisas em ordem, você entendeu que Jesus é o Redentor. Mas no discipulado, você conhece que Jesus é o Senhor da sua vida. É o Senhor de tudo que você tem. É o Senhor de tudo que você possui. É o Senhor dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus próximos passos, do seu casamento. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, quem manda é Ele. Não é Satanás, não é o vizinho da esquerda, não é o vizinho da direita, não é o fulano, não é quem está presidindo o Brasil. Quem manda na sua casa é Jesus. Quem manda na sua vida é Jesus. Então, irmãos, Ele começa a se revelar. O Espírito de Deus começa a produzir o caráter de Jesus. Se você quer conhecer o caráter de Jesus, eu vou te dar alguns princípios, não vou ler agora. Já falei um monte de coisa que eu não preparei. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, quer conhecer, abra sua Bíblia depois da sua casa e lê Gálatas 5:22. O caráter de Jesus está lá, ó, exposto. O fruto do Espírito. Por que é o fruto? A árvore só dá fruto se ela permanecer na terra. Sabe o que a Bíblia está nos falando? Se o Espírito Santo permanecer dentro de você, Ele vai revelar o caráter de Cristo através de você. Então você vai começar a conhecer Deus, irmão. É no discipulado. Você vai parar de dar testemunho quando as pessoas perguntarem assim: e Jesus? Fala de Jesus para mim. Você vai parar de falar no passado. Jesus me tirou das drogas, amém. Me tirou disso, amém. E pronto.
Não, irmão, você vai falar, Jesus me tirou das drogas, me tirou isso, mas hoje Ele está fazendo isso. A minha expectativa para amanhã é isso, por quê? Eu sento na mesa com Ele todo dia, Ele está dentro de mim, Ele está gerando vida dentro de mim, aleluia! Então nesse processo o Espírito Santo começa a revelar Deus dentro de nós. Ele vai nos fortificando, nos dando graça para mortificar a nossa carne. O que é se santificar? Se separar. Eu me separo do quê? Do mundo. Que mundo? O mundo sistema de Satanás. E o que é que o mundo usa contra mim? Minha própria carne. O que é que o maligno usa contra você? Sua própria carne. Mas o que é que o Espírito Santo usa em você? A redenção, o poder de Deus. Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você já é salvo. Você não vai fazer as coisas para ser salvo. Você está fazendo porque você foi salvo. Então quando você entra pelas portas da igreja, você não entra para ser aceito por Deus. Você entra porque Ele te aceitou, então você entra com gratidão. É por isso que o Salmo 100 vai falar, entrai pelas portas dele com louvor. Aí na hora que começar a cantar a igreja, você vai dar uns pulos na igreja. Você vai mandar o louvor repetir os hinos, irmão. Por quê? Você já foi salvo. Tem algo novo acontecendo dentro de você. É uma gratidão. E nesse processo, irmãos, que todos nós aqui estamos, nesse processo que nós estamos vivendo, no discipulado com Cristo, nós vamos conhecendo a Deus e sendo transformado por Ele dia após dia, vez após vez, indo mais profundo. E cada vez mais, irmãos, que nós vamos nos aproximando, nós começamos a entender, irmãos, os projetos e os processos que Deus nos coloca nele. Porque quando você começa a entender que a identidade que Deus colocou em você, ela é eterna, as pedradas não fazem mais, as pedradas não têm mais poder para te fazer parar. Sabe por quê? Porque nesse processo, quando você achar que está difícil e você não suporta, ainda que você veja os céus abertos e o Cristo de pé do lado, à destra de Deus, você vai ver. Estevão viu Cristo enquanto ele estava tendo a oportunidade de negar ou quando as pedradas começaram? Por que Estevão só viu Cristo em pé, de pé, junto de Deus, do Pai, olhando para Ele, na hora que ele estava recebendo as pedradas? Porque os princípios que já estavam queimando dentro do coração daquele que fazia parte dos 7 primeiros obreiros da igreja, eram suficientes. Aquilo que o Espírito Santo já estava produzindo no coração dele era suficiente para que ele estivesse disposto a dar a sua vida pela causa do Evangelho. Quando a luta intensifica, ele olha para cima e dá o testemunho máximo. Que testemunho máximo? Pelo menos para mim. Ele olha e faz aquilo que o próprio Cristo fez, a identidade de Cristo fluindo em Estevão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pedradas já não podiam mais machucar, meu irmão, perdão. As pedradas já não podiam mais fazer Estevão negar aquilo que ele carregava. Elas não podiam fazer isso, por quê? Porque nos casos extremos, Deus também vai agir de maneira extrema na sua vida. Para você não negar. Mas sabe qual é o maior problema? É que tem muita gente hoje que vive isso aqui, ó. Aparência. Ela vai na igreja, sou crente. Glória a Deus, aleluia, vai para casa e a Bíblia dele está parada, o joelho dele não dobra mais, ele não faz mais propósito de jejum e oração, ele vive uma religiosidade de aparência, então ele não tem nada queimando dentro dele. A primeira oportunidade, o que ele faz? Nega. Você quer ver sua inconstância acabar? Dê o terceiro passo, senta na mesa de Jesus. E você começa a ver Jesus te libertar. Quem não está no processo, irmão, não vive, não vê Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O processo, porque sem o processo ninguém vê Deus. Por quê? Quem nos santifica? Jesus. Jesus está me
me purificando, Jesus está num processo, Jesus está me provando, Jesus está me transformando, Jesus está desligando meu coração da terra, Jesus está me preparando, Jesus está me mantendo no foco, Jesus está me fazendo olhar para o lugar certo. E nesse processo eu começo a vê-lo, porque ele começa a se revelar de várias formas diferentes a mim. Isso me lembra Moisés, o chamado de Moisés. Irmão, Moisés mata o egípcio, então ele tem que ir embora. E quando ele vai embora, irmãos, ele começa a fazer aquilo que Deus queria. Ele já tinha a instrução que ele precisava. Ele já conhecia o Egito. Ele era o neto emprestado do faraó, o filho adotivo da filha do faraó. Mas Moisés ainda não havia pastoreado. Moisés não sabia o que era conduzir. Moisés não sabia o que era cuidar ainda. Por quê? Porque ele tinha só sido cuidado. Ele não sabia o que era conduzir e ser pastoreado. Perdão, ele não sabia o que era pastorear, conduzir. Aí Deus leva ele para o deserto, irmão. E no deserto, Deus começa a ensinar para Moisés os princípios que ele precisaria depois, quando o Senhor o alinhasse ao propósito. E Deus começa a gerar, só que acontece uma coisa. Um dia, enquanto ele estava lá, cuidando de ovelha que não é, nem dele era, né? Porque Israel não era de Moisés. Israel era de quem? Do Senhor. E no processo de humilhação de Moisés, porque ele fugiu, abriu mão de tudo e foi cuidar da ovelha do sogro, ele começa a cuidar e conduzir. Quando ele está cuidando e conduzindo, acontece algo. Ele vê uma sarça pegando fogo, mas o fogo não destruía a sarça. Aquilo chama a atenção dele, ele se aproxima. Irmão, Deus sempre vai ter uma forma específica de falar com você e se revelar para você, queridão. Ele sempre vai fazer alguma coisa e você vai falar, opa, ó Deus, isso aí não é normal não. 2020, irmão, janeiro de 2020, nós fizemos evangelismo na rua. Foi uma cadeirante, foi uma traficante levando a cadeirante. Deus falou comigo, se vai lá e ora para a cadeirante. Eu achei que é porque ela aceitou Jesus. Quando eu pus a mão na cabeça dela, o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma luz passando nos nervos da mulher. Aí Deus falou comigo assim, agora manda ela levantar. Eu tremi as pernas, eu suei. No meio da rua, irmão. O povo já me chama de doido lá na cidade, mas E eu falei com ela na hora do momento da ousadia do Espírito. Porque ela não é nossa, o poder não é nosso. Eu falei, você crê que Deus pode te curar? Ela crê, então levanta e anda. Ela levantou, comecei a fazer, levanta a perna, e ela começou a andar, e foi andando, os vizinhos veio correndo aceitar Jesus, foi um negócio lindo. Irmão, eu saí da praça, não conseguia falar nada, eu falava assim, cantava aquele hino do Júdice, eu vinha ouvindo ele, falando assim, esconda-me, onde o meu orgulho, eu não queria perder aquilo. Irmão, a mulher andou, um monte de gente aceitou Jesus, amém. Mas alguns não. Ficaram do jeito que estava. Aí aconteceu uma outra coisa muito simples. E aqueles que não aceitaram Jesus no dia que uma cadeirante andou, aceitaram Jesus. Porque Deus sabe a forma certa de atrair você para Ele, irmão. E Deus atrai Moisés, ele vê a sarça pegando fogo, e quando ele se aproxima, aí Deus começa a implantar o discipulado na vida de Moisés. Opa! Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés tira as sandálias, já chega com reverência. Você vê uma sarça pegando fogo, ela não é consumida, daqui a pouco sai uma voz falando dela, tem alguma coisa acontecendo, né? E ele se aproxima, irmãos, quando ele se aproxima, Deus começa a revelar algumas coisas para ele. E sabe o que eu acho precioso? Precioso é que quando Deus começa a dar destino para Moisés, Deus estabelece a primeira parada de Israel, no Monte Horebe. Deus fala assim, Moisés, quando você tirar o povo do Egito, diga ao faraó que você vai parar aqui, para que o povo me sirva. Acontece algo no discipulado, no seu processo de santificação. Sem você forçar, você começa a dar testemunho. Você entendeu, irmão? Deixa eu te falar um negócio. Crente não precisa forçar testemunho. A árvore, quando começa a dar fruto, ela não come dos próprios frutos, mas quem está em volta come, irmão. Então preste atenção. Esse processo de transformação, esse processo quando a sua natureza pecaminosa
choca, presta atenção, daqui a pouco eu volto no Moisés. Quando a natureza de Deus se choca com a sua, produz transformação. Você pode ser crente, irmão. O Isaías também era, mas no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor e caiu de joelhos reconhecendo o seu pecado, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Agora preste atenção, esse chocar do poder de Deus, da nova natureza, de o Espírito Santo transformando a sua velha natureza, vai produzir em você testemunho. Há uns dias atrás, eu ouvi o testemunho do Rodolfo Abrantes. E ele falou assim, que ele e a Alessandra, todo dia à noite, eles fumavam maconha antes de dormir. Então, quando ele subia para o quarto, não sei onde mora, mas um dia eu vou lá. Mas ele falou que no corredor tem um espelho. E ele passava todo dia e falava assim, Alessandro, traz a lata. Era uma lata com maconha para eles fumarem. Os anos passaram e foi transformado. Aí um dia ele passando no corredor e falou assim, Alessandro, traz a Bíblia. Dizer que parou no meio do corredor, olhou no espelho e falou assim, não é que Deus está me transformando mesmo? Sem santificação ninguém vai ver Deus. Mas se você deixar Ele te santificar, você não vai pedir mais a lata. Você vai ver que Ele está transformando a sua vida. Você vai começar a olhar para você e falar assim, nossa, mas eu não perdoava. Agora eu nem importo mais quando eles falam de mim. O pastor Salvador falou comigo, nosso pastor presidente do ministério, falou comigo outro dia e falou assim, você não está nem aí porque os outros falam do seu? Eu falei, eu não. Eu falei, pastor, eu fui para a igreja, os crentes de Vila Nova falavam que eu ia para o inferno de cabeça para baixo, só porque eu tinha o cabelo azul, irmão, andava com camisa do Nirvana. Que coisa estranha. Um moicano, irmão, um varapau dessa grossura assim, irmão, com um moicano desse tamanho. Irmão, eu não sei o que ela viu em mim não, Elan. Ontem ela virou para mim e falou assim, amor, você me atende em todas as áreas, você é tudo que eu preciso, você me afirma. Eu pensei, coitada, gente. Glória a Deus, né? Boa resposta. Você esqueceu que Jesus multiplicou o pão? Cara. Irmão, presta atenção. Eu fui desse jeito para a igreja. Eu cheguei na igreja. Tinha uns 2 ou 3 lá que ficaram desesperados, irmão. Ficaram desesperados. Quando eu comecei a firmar e ter experiência com Jesus, irmão, eu continuei. Eu andava de skate, irmão, usava uma calça. Hoje eu uso 38. Na época, eu usava, nem sei o quê. Eu usava calça 42, pastor. Para ficar grandão. Eu andava de skate, andava com tênis. Colado de silver tape, irmão. E continuei. E Deus começou a me usar. E chegou um tempo que o testemunho do Espírito começou a falar mais alto. O testemunho do Espírito Santo na sua vida vai falar mais alto do que o mundo diz a seu respeito, irmão. Mas isso só vai acontecer se você sentar na mesa com Jesus, olhar nos olhos dele e falar, pode fazer, eu já morri para mim mesmo. Pode me matar, o restinho que falta, eu quero é o Senhor vivendo em mim. Aleluia. Entenda, o deserto de Moisés. Deus fala que a primeira parada de Israel era no deserto de Moisés.
Os desertos são para te lapidar, mas preste atenção, Deus vai trazer multidões para desfrutarem daquilo que Ele produziu no deserto, na sua vida. Para que serve o deserto, pastor? Para Deus desligar o meu coração da terra. Pastor, eu estou com muito problema. Desliga o seu coração da terra rápido, irmão. Para o trem passar rápido, irmão. Em casa eu começo a passar a luta, eu falo, Carol, vamos aprender rápido, para passar rápido. Porque quanto mais rápido empreender, mais para trás fica esse trem. Aí a outra vem, né, irmão? Você está aqui feliz? Continua feliz, mas se a luta acabou, tem outra vindo. Deus só está renovando sua armadura, suas forças. Mas, irmão, presta atenção. Na sua transformação, no primeiro passo, você vai ver o Senhor. Eu nem sei que horas são. Ah, está aqui. Trem chique, né, irmão? Lá na igreja a gente tem que ficar olhando um relógio. Fica assim. Nós vamos chegar lá. Irmão! Glória a Deus. Agora preste atenção. No processo, no primeiro processo da transformação, você vai começar a ver Deus em você. Mas vai acontecer algo. O Senhor, nesse processo de andar com Deus, Ele vai começar a transformar você. As pessoas à sua volta vão começar a ver Deus agindo na sua vida. E ao invés de aproximar-se da sarça, você vai ser a sarça. Você entendeu? Ninguém verá Deus sem processo de santificação. Ninguém, zero, nem você, nem o outro. Agora, se você se entregar ao processo de santificação, você e as pessoas da sua volta vão ver Deus em você. Elas vão ver Deus, irmão. Irmão, eu sou o caçula de 4 irmãos. Meus irmãos, as diferenças de idade são muito maiores que do que a minha. Eu tenho 31 anos, 32, que eu faço 32 em julho, vou chegar lá. Eu quero ir para o céu, mas a gente não fica com pressa, né, pastor Elan? Então, irmão, presta atenção. Quando eu decidi ser pastor, eu abri mão de um monte de coisas. Abri mão de um monte de coisa, porque Deus mandou abrir mão. Mas muita coisa. Envolvia dinheiro, envolvia muita coisa. E eu escandalizei minha família inteira. Eu escandalizei as pessoas à minha volta. O meu irmão mora fora do país há 20 anos. Muito bem estruturado, Deus abençoe a vida dele. Irmãos, minha irmã também. E eles não entenderam no início, irmão. Começaram a criticar. Ninguém vive de sonho, papapá. E os anos passaram, eu comecei a trabalhar, comecei a servir o Senhor. Passou os anos, um dia ele sentou no sofá. A Carol estava lá, irmão. Ela viu. Ele sentou no sofá da casa da minha mãe, olhou para mim e falou assim, hoje meu maior prazer é saber que eu tenho um pastor na minha família, e sério. Falei, glória. Irmãos, os processos de Deus vão começar, preste atenção nisso, os processos de Deus na sua vida, eu já estou caminhando para o final. Que horas que acaba o culto, pastor Elan? Os processos, que tem algumas coisas para falar, mas eu vou chegar no final. Irmão, os processos de Deus na sua vida vão fazer você ver Deus por causa do primeiro passo, do segundo passo e do terceiro passo. Você vai começar a ser transformado, você vai começar a colher vida, porque a palavra do Senhor diz que nós colhemos aquilo que plantamos. Irmão, quem planta a Bíblia, colhe o quê, irmão? Quem planta palavra, testemunho, quem planta prática da palavra, vai colher palavra na vida dele, vai colher promessa na vida dele, vai colher bênção. Não tem como, irmão. Você planta pecado, você colhe morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida com abundância. Aí nós começamos a desfrutar da vida com abundância. Vemos em nós. Os outros passam a ver em nós. E nesse processo, a igreja, de maneira natural, sem forçar, ela começa a ganhar almas para Jesus. Por quê? Por causa da transformação da igreja. Olha o que a Bíblia diz. Só citou o texto agora ali comigo. Permaneciam na oração, no partir do pão, na comunhão, e o Senhor acrescentava a eles. Caiu na graça do povo, e o Senhor acrescentava a eles aqueles que se haviam de salvar. Só da igreja ser igreja, ela se torna sarça.
E os Moisés, irmãos, que estão lá fora, às vezes já passando por aquele processo na vida, já começando, eles vão olhar para você. E quando olharem para você, não é o seu fogo que eles vão ver, é o fogo que não queima a sarça. Não é a sua voz que eles vão ouvir, é a voz daquele que te chamou também. Você está entendendo, irmão? Mas acontece algo precioso. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se santifica, mais você se aproxima. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que a glória de Deus, toda a glória de Deus, a plenitude da glória de Deus, brilha em Cristo Jesus. Jesus é o ápice da revelação. Outrora Deus falou pelos profetas, pela sua palavra, mas hoje fala através do seu Filho, Jesus. Quando você olha para Jesus, e você vai aprender com Ele, porque a verdade é para conhecer, não é só para saber. Saber é uma coisa, conhecer é pessoal. Aí você começa a conhecer ela. Jesus é a verdade. Você começa a ser transformado. Por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que há 3 tipos de santificação. O primeiro é a inicial, totalmente dependente só de Deus. Ele te santifica. O dia que você aceitou Jesus, Jesus veio, irmão. E ó, a segunda é a processual, é onde você está, o processo. Por quê? Ele fez tudo, ele te fortifica, mas você tem que praticar. Tem o hino do Tales que eu amo. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Pastor Elan falou essa semana na live. A gente tem que escolher a vontade de Deus. E a terceira, que está em 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 51. E eu quero que você abra comigo. Oh, meu Deus. Oh, cheio de balaço. Hoje nós vemos como espelho, mas o dia o veremos como ele é. Ei! Irmão, se você vê se você me vê esse ano, você vai falar, esse cara é mais doido do que eu achei que ele era. Porque a ceia tem 3 mensagens: morte, ressurreição e volta. Mas tem uma mensagem na ceia preciosa. É que nós fazemos aqui em memória dele. Um dia nós estaremos com ele. Você entendeu, irmão? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh! Irmão, o que você não foi mudado hoje, se Jesus voltar agora, você vai ser transformado. Mas a igreja, não é assim? Irmão, quando nós subirmos, irmão, o processo de santificação encerra. E totalmente transformados, nós desfrutaremos da presença de Deus em totalidade como Ele é. Nós nos assentaremos na mesa com Ele, nós o abraçaremos, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai limpar nossas feridas, irmãos, Ele vai nos conduzir pela eternidade. Não vai ter pecado para te azucrinar. Não vai ter o seu eu para acordar do seu lado todo dia de manhã, irmão, porque você vai ser totalmente transformado por Ele, quando Ele vier nos buscar. Mas até lá, deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E quando eu digo isso, esse é o último texto que eu vou citar nessa noite, acho. Mas quando eu digo isso, eu lembro de algo precioso que aconteceu na vida de Isaac. A palavra do Senhor diz que Rebeca estava vindo, já toda adornada, e o Senhor me deu uma mensagem sobre isso, quem sabe um dia eu vou pregá-la aqui.
Aí, irmão, olha só, irmão, aconteceu algo precioso. Eu te falei que eu estava me sentindo em casa, pastor. Irmão, acontece algo precioso. Rebeca adornada, dons. Acompanhada por quem? Pelo servo, pelo Espírito Santo. Ela vê um homem vindo em direção a eles. E ela pergunta para o servo, fala assim, quem é aquele que está vindo lá? Ele fala assim, o meu senhor. Rebeca desce do camelo, se cobre em sinal de pureza. Por quê? O noivo estava se aproximando. Se você puder ficar de pé, irmão, o louvor puder vir aqui para frente, eu não sei se eu posso fazer isso. Eu quero o que o pastor Elan pediu 2 vezes, irmão. Nós vamos cantar 3 vezes hoje. Mas, irmão, eu queria que você entendesse algo. Quando a noiva, ela desce do camelo e ela começa a se aproximar, ela vê o noivo vindo. O servo fala, é o noivo. Ela se cobre com pureza, para mostrar que ela era pura, para mostrar que ela era virgem. Deixa eu te falar, ouve os sinais, observe os sinais, pergunta ao Espírito Santo, o que é isso que está acontecendo? Ele vai te falar, o seu noivo está chegando, o seu noivo está vindo. Se preparem, noiva de Jesus. Se prepara, Rebeca. Sabe o que é Rebeca? Unidade. Sabe o que Jesus falou em João 17? Por isso que eu falei que eu achava que era o último texto. Jesus vai falar em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um. Porque quando eles são um, o mundo verá que nós estamos nele. E Rebeca significa unidade. A igreja foi chamada para viver em unidade. E quando nós estamos em unidade, o noivo está vindo. Nós vamos nos cobrir de pureza. Porque ele está vindo. Olha a palavra de Deus para a igreja, nem sei qual igreja, uma das 7 igrejas da Ásia. Comprai de mim vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aleluia. Se cubra de vestes lavadas no sangue de Jesus, porque o seu noivo está voltando, aleluia. Feche os seus olhos no seu lugar, aleluia, 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 aleluia. Vocês fiquem na liberdade, em nome de Jesus, mas feche os seus olhos, levanta as suas mãos, se você puder, se você não puder, não tem problema. E eu queria que você agora, eu não sei em qual passo, irmão, você está nesse processo de libertação, mas eu queria que você começasse a falar com o Senhor Jesus. Fala, Jesus, eu vou ter coragem de dar o 3º passo, Senhor. Jesus, eu vou ter coragem de deixar o Senhor me santificar. Eu vou ter coragem de deixar o Senhor me confrontar. Eu vou ter coragem de deixar o Senhor me santificar. Eu vou ter coragem, Jesus, eu estou me cobrindo de pureza agora. Eu estou me lavando no sangue de Jesus agora. Eu estou me purificando no sangue do Cordeiro agora. Eu quero ver o Senhor vindo. Eu quero saber quando o Espírito Santo vai me avisar. O noivo está voltando. O noivo está voltando. O noivo está chegando. Se prepara, a igreja do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tão desejado aleluia. Aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Olha a sua identidade eterna. Olha a sua identidade eterna. A sua identidade eterna. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Deixa fluir a sua nova identidade em Cristo Jesus. Deixa fluir, irmão. Oh,
Ele vem me buscar. Declara isso. Declara isso. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Vamos erguer as nossas mãos aos céus, todos, quem pode, né? Os visitantes fiquem à vontade. Às vezes você não tem esse costume, pode ficar tranquilo. Quem quiser, né, gente? Com as mãos levantadas. As mãos levantadas de quem vai tocar o céu, né? As mãos levantadas de quem vai tocar o céu. Um dia isso vai acontecer de verdade, hein? Nós vamos tocar o céu. É isso, a fé é para nos levar para o céu. Então você vai agora renovar a sua aliança com Cristo. Fala: Senhor, me discipula, Senhor. Fala com Deus: Senhor, eu quero sentar à mesa. Eu não quero ficar frequentador de igreja. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser olhado nos teus olhos. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Sem santidade ninguém te verá. Eu quero te ver. Fala isso com Deus. É a aplicação da palavra. É hora de você falar do seu jeito. Deus, eu quero te ver. Fala, pode falar. Abre a sua boca e fala: Deus, eu quero te ver. Fala, fala, libera a palavra. Fala: eu quero te ver do jeito que o Senhor quiser se mostrar para mim. Cada um vai ter uma revelação, não fora da palavra, mas uma manifestação. Cada um vai ver a Deus de um jeito. Cada um vai ver de um jeito, mas Ele quer se mostrar a todos. É só dar uma resposta para Ele. Falar: Senhor, eu quero te ver. Eu vou te ver. Eu preciso te ver. Me mostra, Senhor, me mostra a sua glória. Vamos ter coragem, gente. Sexta-feira o pastor Mike falou: nós temos que ter coragem de fazer coisas maiores. Fala com Deus, faz uma oração louca. Fala: Senhor, eu preciso te ver. Eu preciso te conhecer. Eu preciso ir além. Eu tenho que sair dessa rotininha. Eu tenho que sair dessa rotininha. Essa luta contra o pecado tem que acabar. Tem que acabar. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Oh, meu Deus. Senhor Deus. Até que descobriu que a glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Olha aí. E a voz que saiu dela me atraiu. Olha meu coração queimou até que descobriu que um dia a glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia a glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia a glória vale. Mas a igreja será levantada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será levantada no piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Quem pode dar um aplauso mais forte? Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Santificai-vos. Santifiquemo-nos, porque o nosso Deus é santo. Porque sem santidade ninguém o verá. E com santidade nós veremos maravilhas. E eu quero profetizar aqui na autoridade da palavra, com base em tudo que nós ouvimos aqui nesta noite e nos dias anteriores, e em tudo que temos vivido como igreja.
profetizar um tempo de maravilhas na sua vida. Preste atenção, agora preste atenção. Isso aqui não é só para encerrar um culto bonitinho, não. Preste atenção, isso aqui é uma profecia. Com santidade, Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Vou fazer uma perguntinha básica. Quantos vão sair daqui nessa noite com um propósito firme de santificação? Pastor, o que é isso? Foi tudo explicado aqui, não tem que explicar de novo. Eu sou o primeiro. Permaneça com sua mão levantada. Levanta quem quiser, né, gente? Porque quem levanta está dizendo: Jesus vai passar a ser o Senhor da minha vida. Talvez alguém não queira ainda, não sei. Pode, tudo bem, a gente respeita. Vai chegar a hora, talvez. Tomara que chegue. Mas agora quem decidiu com a mão levantada, está na hora de você fazer o propósito para a sua vida, para o resto da sua vida. Faz o propósito com Deus. Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é para a tua glória. Eu quero que o Senhor brilhe, eu quero que o Senhor manifeste, eu quero ser sarça. Eu quero que o fogo que o Senhor produz, que não consome, porque as misericórdias são a causa de não sermos consumidos, mas esse fogo seja visto na minha casa, no meu trabalho, na rua, onde eu for. Eu quero que isso, eu quero. Não é religião, é Cristo. Senhor, nós estamos com as mãos levantadas, com a nossa mão levantada, num gesto, mas um gesto que sai do coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha vida é para a tua glória, Senhor. A sua vida também é para a glória de Deus. Então preste atenção. Esta vai ser uma semana de muitas maravilhas. Olha, preste atenção. A palavra profética está passando sobre a sua vida. Pegue. Essa vai ser uma semana de maravilhas. A primeira coisa que vai acontecer, uma fome de Deus aumentar na sua vida. Você vai identificar falhas e pecados e vai confessá-los e vai deixá-los. O gosto pela eternidade vai aumentar em alguns, vai voltar em outros, vai nascer em outros o gosto pela eternidade. E ainda tem uma palhinha de Deus, qual que é? No natural, Deus vai fazer coisas naturais também. Abrir porta onde não tem, trazer cura, alegria de volta para um relacionamento, coisas que são daqui. Mas Ele vai fazer maravilhas. Então, a melhor maneira de terminar isso agora é, com a mão levantada, dizer: eu tomo posse disso que está sendo profetizado. E dizer também: Senhor, e a minha parte vai continuar sendo feita, ela vai ser feita, porque eu quero viver isso. Senhor, nós te agradecemos por esses 3 dias, mas por toda a nossa vida. Mas esses 3 dias foram tão especiais. O Senhor falou tão profundamente conosco. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Felipe, em nome de Jesus. Sim, Pai, pela vida da igreja que ele pastoreia, da sua família preciosa, sua esposa, seus filhos. Muito obrigado, ó Deus, por todos que passaram por aqui, trazendo a mensagem do Senhor a nós. Mas uma coisa vai acontecer: o Espírito do Senhor vai estar conosco. Ele vai te acompanhar. O Espírito de Deus vai te guiar. Ele vai te orientar. Ele vai nos orientar. E nós vamos ver maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, gente, e as doces consolações que esse Espírito dá, estejam com todos vocês, com todos nós, hoje e até a volta de Jesus. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor, mais um. Aplauda ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia. Cumprimente as pessoas à sua volta com a paz do Senhor e vamos com Deus.
Gente, olha, nós terminamos o nosso culto aqui agora. A presença de Deus tremenda, maravilhosa. Quero te convidar a vir estar conosco aqui na comunidade, todo domingo às 8h30. Também nós temos nossas reuniões de oração, 7 horas da manhã, online, nas 3 redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Vem participar, santifiquemo-nos, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Deus abençoe a sua vida.